Fala você que está acompanhando a programação da TV Universitária, mais um UDE aqui na TVU está no ar e hoje a gente vai falar sobre muita coisa, viu? Na rodada teve América e Santa Cruz, a equipe alvirrubra venceu por 3-0 e hoje também tem partida válida pela Série C do Campeonato Brasileiro. O ABC enfrenta a equipe do Anápolis lá na Arena das Dunas e para falar um pouquinho sobre isso, vem comigo que eu vou te mostrar a equipe de comentaristas que eu tenho aqui hoje, Marcos Vinícius e Duda Medeiros. A primeira vez que a Duda está por aqui comentando, viu? Normalmente ela está apresentando aqui no meu lugar, mas agora ela vai dar uma comentada aqui junto com a gente. E eu vou começar pelas damas, viu, Marcos Vinícius? Então, com licença, mas Duda, fala aí o seu destaque. Muito boa tarde, Natan. Boa tarde para quem está acompanhando o UDE na TV Universitária. Olha só, o meu destaque vai para o bicampeonato do Santa Cruz no Campeonato Potiguar Sub-15. O Santa, que venceu o ABC no estádio Juvenal Lamartine no último sábado. Foi aí uma partida de 1-0, gol de Guilherme Gravatá. Isso mostra como o Santa Cruz vem investindo ano após ano nas categorias de base. E a gente deixa aqui, né, os parabéns para a equipe do Santa Cruz. Pois é, Duda, e o pessoal aí que acompanha a Universidade do Esporte conseguiu conferir todos os detalhes desse Campeonato Potiguar Sub-15 por meio do UDE na Rádio Universitária. A gente trazia um boletim ali toda segunda-feira atualizando as rodadas. Marcos Vinícius, seu destaque. Fala, Natan, e também que acompanha a gente na TV Universitária. Começar hoje falando que temos bem encaminhado um substituto para o Reinaldo Rodrigues na presença da CBF, né? O Sami Chaoud conseguiu inscrever a chapa dele com apoio de 25 federações e 8 clubes, e aí deverá ser o próximo presidente da CBF, já que esse apoio que ele recebeu inviabilizou um duelo nas eleições do presidente da Federação Paulista, o Reinaldo Carneiro Bastos, que tentou também inscrever essa chapa. Tinha apoio de 30 clubes, mas não conseguiu apoio das federações suficientes, teria que ter 8. Como não conseguiu, será a chapa única e está muito bem encaminhado para o Sami Chaoud ser o próximo presidente da CBF, viu, Natan? Obrigado, Marcos. Obrigado, Duda. A gente já falou de Campeonato Potiguar Sub-15, falamos agora de política no futebol brasileiro, lá na Confederação Brasileira de Futebol. E agora a gente vai passar para falar do América, viu? Que como eu tinha trazido, o alvirrubro venceu o Santa Cruz por 3-0 e a gente tem uma matéria completinha dessa partida do fim de semana. Quem traz os detalhes é o repórter Rafael Moreira. Fala, Rafael. Tem coisa que só o tempo traz, e tem aspectos que só a juventude possui. Na Arena das Dunas, o duelo não foi só entre alvirrubros e tricolores. Foi também entre duas virtudes, a experiência versus a juventude. Esperamos que o América hoje tenha a energia dos dois e a sabedoria também da experiência. O equilíbrio, né? As coisas só acontecem quando se tem equilíbrio entre a experiência e também a vitalidade para fazer acontecer. O América hoje vai conseguir, com certeza. De um lado, Moacir Júnior, rodado, vitorioso, 3 títulos potiguares no currículo, com a força da torcida e um retrospecto que coloca o América no G4 da competição. Do outro lado da moeda, Eugênio Gomes, apenas 31 anos, mas já com moral. Venceu esse mesmo América na semi do estadual, quando ainda era auxiliar técnico. Com a bola rolando, a dúvida continuava. O que vale mais no futebol? A cabeça fria dos veteranos ou o gás dos novatos? O América começou tentando, mas sem levar perigo. Até que, aos 14 minutos, a paciência virou gol. Salatiel, no lugar certo e na hora marcada, mandou para o fundo da rede e fez a festa da galera alvirrubra. Daí em diante, a experiência prevaleceu e o time da casa cresceu. Dominou, pressionou, até que no finzinho do primeiro tempo, outro nome conhecido da torcida apareceu. Souza, capitão alvirrubro, aproveitou o vacilo da zaga e apareceu de surpresa para ampliar. A gente hoje entrou de uma forma e mudou a forma, o desenho tático, né, a distribuição dos jogadores. A gente trocou sem ter que mexer na equipe. Ali na metade do primeiro tempo, que a gente estava ganhando de 1-0 e eles estavam dando muito trabalho para a gente, com a flutuação de alguns atletas entre os nossos volantes e zagueiros. A gente conseguiu corrigir isso dentro do jogo sem mudar peças, né? Na etapa final, o América seguiu no embalo. E o Santa até que tentou. Hudson puxou o contra-ataque, tocou para Gustavinho, que parou em Renan Bragança. O Santa correu e teve vontade, mas também tropeçou. Com pressa demais, acabou esbarrando na própria afobação.
A juventude tem energia, mas às vezes falta aquele tempo de bola que só vem com os anos. E o castigo veio. Aos 36 do segundo tempo, Ricardo Luiz cobrou o escanteio e Ferreira completou de cabeça. 3-0. Vitória com a tranquilidade tão comum aos mais experientes. Com a palavra, a sabedoria de quem conhece o caminho por ter percorrido longos quilômetros. Todos os dois, cara, tem suas estratégias, né? A gente trabalha em cima de estratégias. A gente fez uma planificação boa do jogo, a gente mudou um pouco. Eu acho que ele não esperava que a gente pudesse vir, talvez com alguma situação, mas ele também, eu acho que ele fez um grande trabalho, né? Agora, essa questão da quilometragem aí, se esquece isso aí, porque o motor está ratificando direto. Todo ano a gente faz uma retífica e nós estamos com a força e com a jovialidade danada para trabalhar, mas ele é um treinador promissor, cara. E no embate entre virtudes, prevaleceu a experiência do time alvirrubro. Moacir Júnior soube se valer das lições aprendidas no último jogo, aquele contra o outro Santa Cruz, do Recife. E assim, com a vitória de hoje, mantém a invencibilidade do América aqui no Arena das Dunas, desde 2022, em partidas válidas pelo Campeonato Brasileiro da Série D. Cara, eu acho que casou bem, né? O Moacir trabalha muito a parte física do time, né? Quer terminar entre os dois primeiros da competição para a gente poder fazer o jogo do mata, primeiro jogo fora, depois decidir em casa. Eu acho que o objetivo está sendo alcançado e a gente está focado nisso aí. Estou bem contente assim com a minha estreia aqui no jogo em casa, né? Tinha feito meu primeiro gol fora, mas diante da torcida, meu primeiro gol aqui na arena, e estou bem contente e estou mais feliz ainda pelo time ter ganhado. E se a experiência faz diferença, a gente sabe que o futuro também está em boas mãos. Tá aí o Rafael Moreira, inclusive hoje é um dia de estreias aqui no DE na TVU, viu? Que é a primeira matéria dele também, que vai ao ar aqui na Universidade do Esporte para a TV Universitária, trazendo aí o questionamento, né, Duda? Jovialidade ou experiência? E pegando exatamente esse gancho, seu destaque vai para um jogador mais experiente do América, ou você acha que foi uma joia mais nova que pode ter feito a diferença aí para essa partida? Olha, Natan, se a gente falar sobre os destaques dessa partida, são muitos, né? O América, por exemplo, teve 3 gols, um de Salatiel, que é um jogador que já estreou bem, fez agora o seu segundo gol com a camisa do América, o primeiro na Arena das Dunas. Tem também o Souza e o Ferreira, que já são jogadores aí meio-campistas super regulares da equipe do América. Mas se eu pudesse destacar alguém nessa partida, eu destacaria o Moacir Júnior, o técnico do América. O Rafael fala sobre a experiência do Moacir e eu acho que essa partida foi muito pautada na reação do América sobre a primeira derrota na Série D, que foi lá em Recife contra o Santa Cruz. O América soube se comportar bem nessa partida na Arena das Dunas, utilizou da força da sua torcida, utilizou também da fragilidade do Santa, que não vai muito bem na competição, e o Moacir soube corrigir erros, né? Ele colocou o Thiaguinho ali logo no início de partida, o Thiaguinho que estava um pouco mais apagado ontem, mas consegue dar mais velocidade ao ataque do América e distribuir melhor essa bola no campo de ataque. O Salatiel não ficou isolado, como ele ficou lá em Recife, e aí conseguiu abrir o placar, marcar o primeiro gol para o alvirrubro nessa partida. Então acredito que o Moacir Júnior é o grande destaque desse confronto entre América e Santa Cruz. Então seu destaque vai para a experiência, né? Como o próprio Rafael vinha trazendo, destaque para o Moacir Júnior, experiência do Moacir, experiência essa, Marcos Vinícius, que será que vai levar o América para grandes voos nessa temporada? O clube está aí na vice-liderança do grupo A3 na Série D do campeonato. Assim, eu não posso cravar que vai levar grandes voos na temporada, já que o mata-mata da Série D já é outro campeonato, mas eu posso falar que o Moacir vai levar sim o América a boas colocações nesse grupo A3, está indo muito bem nesse começo de competição, conseguiu vencer alguns jogos, claro, perdeu para o Santa Cruz, mas se recuperou muito bem. E o que eu estou vendo do Moacir, ele é um pouquinho desapegado, ele não ficou apegado com a dobra que tanto reclamaram do lado esquerdo, com Davi Gabriel e Renan Siqueira. Dessa vez ele desapegou e colocou um cara que eu também vou destacar aqui, o Alexandre Aruá. Foi muito bem pela direita, é um volante que está sendo meio que improvisado na meia direita do América e está conseguindo ir muito bem. E aí o América vence com propriedade, não só venceu, se fosse só uma vitória, a gente poderia estar até falando um pouquinho do América que não convenceu contra o Santa Cruz, não conseguiu ir tão bem assim, só conseguiu a vitória. Não, foi pelo contrário.
o América conseguiu vencer e convencer e ganha moral num grupo em que ele está atrás do Santa Cruz. Então, não dá margem para o Santa Cruz se desgarrar, ser líder e começar a ser líder sozinho. Não, o América está perseguindo o Santa Cruz. Eu acho que vai ser uma briga muito boa até o fim da primeira fase para ver quem vai ser o líder desse grupo A3 da competição, já que tem uma vantagem muito importante para a próxima fase, já para aquele mata-mata da primeira fase, que é disputar a segunda partida em casa. A gente viu muito bem no passado o América empatar o primeiro jogo em casa e no segundo jogo sentir a pressão de jogar em Recife contra a equipe do Retrô. Natan, e o Marcos destacou um critério, né, que tem sido aí do Moacir, ele ressaltou, inclusive, na coletiva de ontem, que é usar cada jogo como critério para o jogador entrar em campo. O Aruá entrou ontem pela primeira vez aí como titular no jogo do América, foi muito bem, assim como foi lá em Recife, então já é muito provável que entre aí como peça titular nos próximos jogos também. E já que a gente está falando do futuro da equipe do América, vamos dar uma olhadinha agora na tabela do Campeonato Brasileiro, inclusive na tabela do grupo do América, que está aí na vice-liderança do grupo A3 na Série D do Campeonato Brasileiro. E é o seguinte, 10 pontos. Exatamente, e com essa quantidade de pontos a gente já começa a observar para o futuro da equipe alvirrubra. Enfrenta a equipe do Ferroviário no próximo domingo, no próximo fim de semana. E o que é que a gente pode esperar desse jogo, Marcos Vinícius? Será que o América consegue emplacar novamente um bom resultado? Vai ser um jogo parecido com o que foi nesse fim de semana? Tem grande chance. A minha análise desse grupo A3 da Série D é que a gente vai ter Quileno Parrado, uma vaga em aberto, que é a 4ª vaga. Então a gente vai ter muito perde-ganha ali depois da equipe do Central, que é a 4ª colocada. Então, para mim, o ABC não. A América vai enfrentar o Ferroviário e deve, mais uma vez, conseguir uma vitória. Tem uma boa fase, tá com um time muito ajeitadinho e o Ferroviário tá capengando. Ora vence, ora não consegue um desempenho tão bem. Então, acho que a América tem condições sim ir lá no Ceará, vencer o Ferroviário e conseguir dar sequência de vitórias na frente do Campeonato Brasileiro. Então, para mim, vai ser um grupo em que 3 equipes vão despontar. E para mim, por enquanto, 13, Santa Cruz do Recife e América. E a 4ª vai ficar em aberto. Então, mesmo não fora de casa, mesmo com o tradicional, que é o Ferroviário, mas para mim o time do América é mais time que o Ferroviário e deve conseguir esses 3 pontos. Duda, é o seguinte, o América conseguiu vencer de 3-0 a equipe do Santa Cruz nesse fim de semana, mas venceu aqui na Arena das Dunas. Dessa vez vai ter que viajar lá para o Ceará para enfrentar a equipe do Ferroviário. E será que faz diferença grande assim para a equipe alvirrubra essa partida fora de casa? Tem que tomar cuidado, né? Todo cuidado é pouco. Como o Marcos falou, é uma partida fora de casa para o América, apesar do América ser mais time, né? Isso quem diz é a tabela, os números, os resultados, mas o Moacir precisa ter cuidado fora de casa, é outro campo na Arena das Dunas. O América tem um retrospecto ótimo aí na Série D. O América não perdia na Arena das Dunas desde 2022, mas fora de casa a conversa é diferente, né? Eu acredito que o América vence essa partida, aqui já dando até um spoiler de palpite, mas acredito que deve tomar muito cuidado sim nesse jogo. Mas eu falo isso muito mais pelo momento, né? Porque a gente já viu também o América fora de casa desempenhar um pouquinho menos do que desempenha em casa. E aí é um perigo que o América corre. Mas pelo momento que vive hoje, com um bom futebol, com o time ajustado e principalmente o Moacir, que está agora sendo um pouco mais flexível, dancando conforme a música, cada jogo tem uma escalação, aí sim eu penso que o América é favorito e pode sim, por causa do momento, conseguir os 3 pontos. Mas é uma partida muito complicada fora de casa. E é o seguinte, viu, pessoal? A gente está falando bastante aqui de América, do Alvirrubro, Potiguar, e eu estou aqui, Marcos Vinícius. Normalmente eu chamo os materiais aqui na minha mesinha, mas eu vou chamar o UDE-FM aqui bem pertinho de você, porque quem narrou o gol de Souza foi ele, o papai, Marcos Vinícius. Vamos dar uma conferida aí. Respiro não pela direita, Dudu, cruzamento na área, sobrou com Souza! Gol do América! Souza, número 8, no cruzamento pela direita do Dudu. E aí o Dudu cruzou, no bate-rebate, o Souza foi muito esperto, olhou pra bola, ela pingou no gramado. Ele soltou um voleio sem pulo pra vencer o Pedro Heinz, pra ampliar o marcador, pra fazer agora no placar da Rádio Universitária
o América tem 2. O Santinha não tem nada, caprichou, não falhou. Souza Vitor! Tá aí, pintura do Souza, viu? E pintura também a narração do Marcos Vinícius. E já que a gente está comentando bastante sobre o América, tem transmissão de América e Ferroviário aqui pela Rádio Universitária, aqui pela Universidade do Esporte. No próximo domingo você vai poder acompanhar todos os detalhes dessa partida. E eu vou direto agora para os palpites. E aí, Marcos, vocês estavam falando que acreditam que a América vai vencer, mas qual vai ser o tamanho dessa vitória alvirrubra? Para mim, vitória magra, 1-0 fora de casa. Duda? 2-1 fora de casa. 1-0, 2-1 fora de casa. Os dois acreditam que o América vai ganhar. E agora a gente passa para o próximo assunto. Isso porque hoje ainda o ABC vai enfrentar lá na Arena das Dunas a equipe do Anápolis. Todos esses detalhes você também vai poder conferir aqui com a equipe do UDE, da Universidade do Esporte. E você também vai poder conferir essa transmissão detalhada, inclusive com os comentários, com a narração, na verdade, dele. Marcos Vinícius, daqui a pouquinho vai estar narrando essa partida aqui pra gente. E o que é que a gente pode esperar, hein, Marcos? Um jogo em que o ABC vai ter um campo diferente, um campo que vai ajudar o mais querido a construir jogadas. É um gramado da Arena das Dunas já conhecido, muito bom. E aí é o Evaristo Pisa que vai ter opções para montar um ataque, para envolver o Anápolis e aí sim começar a se afirmar em um time que briga pelo G8 e não um time que vai brigar contra o rebaixamento. Então, para mim, é uma partida chave, muito importante para o Evaristo Pisa e também para o ABC. É importante vencer bem para aí começar a pensar muito mais no G8, muito mais no grupo de classificação para a próxima fase da Série C. Ainda mais contra um adversário que é o último colocado, que não venceu ainda. Então, mais do que nunca, o ABC precisa sim vencer e bem a equipe goiana. Tá aí, o ABC precisa vencer bem a equipe goiana. E quem falou um pouquinho sobre essa partida que acontece daqui a pouco foi o Evaristo Pisa, técnico do ABC. Quase que eu me confundi que nem você, viu, Marcos Vinícius? Foi o Evaristo Pisa, vamos escutar agora a palavra do professor. O fato que a gente vê de benefício de trazer para cá, para a Arena, característica da nossa equipe. Eu acho que é uma equipe que ela joga, né? Às vezes o adversário no frasqueirão, ele vem para um jogo de uma bola, marca baixo, um campo que não fica tão rápido, ele te prende um pouco ao jogo construtivo. Aqui ele te dá mais essa questão desse jogo de construção. É um campo que gera mais velocidade também. E pelo perfil desse elenco, esse seria um fato positivo. Tá aí, vai jogar o ABC aqui em Natal, mas joga na Arena das Dunas, viu, Duda? Vai fazer toda essa diferença, como o próprio Moacir estava falando, que normalmente a Arena das Dunas tem um estado diferente, é um gramado já com melhor qualidade. E aí, faz essa diferença toda? Tem a diferença, Natan, mas eu gosto muito de retrospectos. E se a gente pega o retrospecto do ABC na Arena das Dunas, dos 30 jogos que o ABC já disputou como mandante na Arena, venceu 12. É um aproveitamento aí de 47%, o que deixa a gente também na dúvida. Mas é um cenário diferente. O ABC joga num gramado muito bom, que é o gramado da Arena, contra uma equipe que é o Anápolis, que não está tão bem assim na temporada na Série C. Então eu acredito que essa, de todas as rodadas até agora, nessa sexta rodada, essa é a melhor chance que o ABC tem de conquistar os 3 pontos dentro de casa. Mas aí também tem que ter algumas cautelas, né? Isso porque hoje, por exemplo, o Evaristo Pisa não conta com o Itzo e com o Bruno Bispo, né? Ele não conta com alguns aí de seus principais zagueiros. O Bruno Bispo, inclusive, que sentiu aí uma dor, né? Que ainda não foi comunicado o quê, mas ele sentiu durante os treinamentos para essa partida. Eu confirmei com o assessor do ABC e ele realmente não está disponível no banco do Evaristo Pisa. Então, vai haver algumas modificações aí nessa escalação e o time precisa tomar todo o cuidado, mas espera-se que um jogo dentro de casa contra uma equipe que não está tão bem seja um bom favoritismo para esse ABC que precisa vencer. Eu não vou pegar tanto assim o retrospecto, porque não é tão bom assim o ABC na Arena das Dunas, mas eu acho que o momento em que o ABC, pelo que o ABC passa, é muito importante ter esse gramado de qualidade, porque disputou 5 jogos e em 4 deles o ABC propôs o jogo. Botafogo da Paraíba,
Ituano, que propôs o jogo, foi muito bem, contra o Brusque. O próprio São Bernardo, né, Marcos Vinícius? Mas contra o São Bernardo eu acho que assim, não foi um jogo que o ABC propôs, foi muito mais reativo. Mas estou aqui citando alguns jogos em que o ABC conseguiu ir muito bem propondo o jogo, contra o CSA também. Então são jogos que credenciam um time ser um pouco mais ofensivo. E o Frasqueirão, como bem pontuou o Evaristo Pisa, é um gramado um pouco mais pesado, a bola prende um pouco mais na grama, e na Arena não vai ser assim. E o ABC é um time muito leve. Jonathan Carlos, Orlando Júnior, então Adeilson, Carlos Eduardo. Então é um time que sabe muito bem propor o jogo e vai ter as condições para isso, de enfrentar um adversário que é muito frágil defensivamente, não conseguiu vencer ainda. Então, o momento fala muito que o ABC precisava de um gramado melhor para conseguir esses 3 pontos e também convencer a quem vai ao estádio procurar um espetáculo. E eu acho que esse jogo está ideal para isso, conseguir vencer e vencer muito bem. Pois é, e aí a gente vai agora para a tabela, inclusive, do Campeonato Brasileiro Série C. Vamos dar uma olhada aí como é que está a situação, inclusive vitória que deve ser muito importante para a equipe do ABC, uma vitória que chega num momento muito bom, como o Marcos Vinícius vinha pontuando. A equipe do Anápolis ainda não conseguiu nem vencer na competição, Marcos, e só marcou um gol. São 5 jogos, 3 empates e 2 derrotas. Então a ABC tem aí a oportunidade de enfrentar uma equipe mais fraca e conseguir uma vitória importantíssima. E é um Z4 com equipes como Itabaiana, Guarani, Confiança e o Anápolis. Mas a diferença entre as equipes que eu citei e o Anápolis é que as equipes que estão acima dele venceram. O Anápolis não venceu ainda. Então acho que vai ser muito doloroso e um baque muito forte. O ABC faz de tudo para ir para um gramado melhor, para ter melhor condição de jogo e não conseguir vencer. Vai ser um baque muito grande. E aí pode ser um atestado em que o ABC vai ter a convicção que é um time que não vai conseguir brigar nas cabeças da competição. Vai tentar, mas pelas limitações, se não vencer o Anápolis, não vai conseguir para mim chegar no G8, porque é um jogo muito chave para você pontuar e aí brigar na parte da tabela. É a obrigação vencer hoje, Duda? É uma obrigação, se a gente parar para pensar, porque de todos os adversários até aqui, o Anápolis, acho que se a gente for falar em questão de investimento, em lugar na tabela, é o adversário com maior inferioridade, né, do ABC. O ABC que enfrentou grandes clubes, que inclusive são favoritos aí o acesso, como o São Bernardo, logo no início da temporada, e já mostrou um bom futebol dentro de campo, né? Apesar do resultado, o torcedor não lamenta o desempenho do ABC dentro das 4 linhas. Então, acredito que é uma obrigação, sim, estar jogando dentro de casa contra uma equipe fragilizada na competição e como o Marcos Vinícius disse, né? Se não vencer dentro de casa hoje, aí a situação com o torcedor alvinegro pode ficar mais complicada. E é uma tabela também cruel do ABC, né? Enfrentou o São Bernardo, que se recuperou, enfrentou um CSA que está muito bem na competição, então só partida complicada. Agora que a tabela vai afrouxar um pouquinho, então nesse momento o ABC precisa pontuar. E também, inclusive, a gente comentando novamente sobre o gramado, a única vitória do ABC na competição foi no sintético, que é exatamente um gramado mais rápido, que favorece o jogo de passe de bola, e agora tem a oportunidade de jogar na Arena das Dunas. Então, assim, o torcedor pode estar até triste porque não vai para o Frasqueirão, mas eu acho que o Evaristo Pisa está feliz que vai jogar na Arena das Dunas. Mas pelo dia, horário, é um sistema de casa cheia, né? Porque é um jogo que chama o torcedor, mas numa área um pouco mais, que você de melhor acesso, que é a Arena das Dunas, do que o Frasqueirão, que é um pouco mais distante. Então, eu acho que as condições que a ABC está colocando para a torcida, para os jogadores, está caminhando muito para uma vitória nesse jogo importante contra a equipe do Anápolis. E voltando um pouquinho o jogo do Brusque, a gente falou, não, o Brusque não foi bem contra o ABC, não jogou bem. Aí pegou o líder, meteu 4-1 no líder, que era a Ponte Preta. Então, como é o futebol, né? Como é a Série C? Muito nivelado, a ABC se mostrou um time muito equilibrado. Não estava conseguindo vencer. Era o detalhe que faltava nessa campanha da Evaristo Pisa na competição. E aí a gente vai agora para os palpites, aquele momento divertido, onde vocês entram na fogueira. Vocês deram vitória ao Virrubra. Vão dar a vitória para o ABC também? Acho que sim. Para mim é uma vitória até que robusta contra a equipe do Anápolis. Para mim é a maior ABC na competição. Para mim, ABC 4, Anápolis 0. Eita. 4-0, o Marcos Vinícius está empolgado. Ele tá afim de narrar. Não. Segunda-feira vai ter o DFM de novo e com certeza vai estar aqui um show de Marcos Vinícius. Pois é. Se tiver uma pintura como teve a do Souza aí no jogo do América, então aí o show vai estar completo. Mas, Duda, não tente mudar de assunto, não tente fugir.
quase consegui. Porque é o seu palpite agora que eu quero saber. Pois é, né? Não vou chutar aí um palpite tão elevado, né? Um chocolate do ABC sobre o Anápolis, mas um 2-0 hoje dentro da Arena das Dunas. Tenho certeza que vai deixar o torcedor alvinegro muito contente e satisfeito e garantir os 3 pontos em casa, né? Que é o que importa. Tá aí 4-0, 2-0. Então, olha só, pessoal. Nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, o veredito aqui da Universidade do Esporte é que os times potiguares vão se sair bem. De acordo com Marcos Vinícius e Duda Medeiros, eu não dei palpite nenhum, mas de acordo com eles dois, a América vence na rodada do fim de semana e a ABC vence a equipe do Anápolis. Hoje, inclusive, você vai poder acompanhar os detalhes dessa partida aqui com a transmissão do Universidade do Esporte, narração de Marcos Vinícius, comentários da Duda Medeiros. Eu vou estar lá também na reportagem, dentro do gramado, explicando para você tudo que vai estar acontecendo. Então acompanhe a gente aí, que 1 hora antes da partida tem o nosso pré-jogo campeão. E assim que a bola rolar, você acompanha todos os detalhes no YouTube do Universidade do Esporte ou na Rádio Universitária 88.9 FM. Nosso tempo está acabando, eu estou olhando ali para o cronômetro. Marcos Vinícius. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Antônio de Freitas também que acompanhou a gente aqui nesse programa de hoje. Que horas são aqui? Rapaz, está pertinho da bola rolar, viu? Tem que correr para ganhar das Dunas para narrar esse jogo entre Anápolis e ABC, ABC e Anápolis. E vale também um destaque, nem foi da ABC, foi da América, mas também tem que ver se o Santa Cruz vai rodar esse trio aqui potiguar no Campeonato Brasileiro da Série C e D, para ver se vai ser uma semana tranquila e boa para os clubes potiguares na sua totalidade, viu? Valeu, Marcos. Tchau, tchau, Duda. Tchau, tchau. Até mais tarde, né? A gente vai estar na transmissão daqui a pouco, inclusive, já corre para lá, viu? Corre para acompanhar a nossa transmissão, porque hoje é noite de Série C na Arena das Dunas e a gente leva todas as emoções para você. Muito obrigado também para você que acompanhou a gente durante aqui mais esse Universidade do Esporte na televisão universitária. Eu aguardo você toda segunda-feira. Aqui você acompanha a gente também na Rádio Universitária. Tem nosso programa na segunda e na quinta-feira e, claro, todos os jogos dos clubes potiguares a gente transmite no YouTube da Universidade do Esporte ou na Rádio Universitária 88.9 FM. Então é muita programação esportiva aqui no Universidade do Esporte, no UDE. Você acompanha tudo sobre os times potiguares e sobre o futebol brasileiro, internacional, enfim. Tudo você acompanha aqui. Valeu, até a próxima.